Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista. É um prazer te ter aqui de novo. Vamos juntos dar voz às mulheres do agronegócio? A avicultura brasileira é líder global, exportando carne de frango para mais de 150 países. O setor enfrenta desafios como o cumprimento de normas sanitárias e demandas por sustentabilidade e bem-estar animal. Mas essas exigências também criam oportunidades para produtores que investem em práticas responsáveis, aumentando a confiança internacional e a competitividade do Brasil. Para explicar esse assunto, a nossa convidada é a Marília Rangel. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Marília Rangel nasceu em São Paulo, é uma líder nata que atua com empatia. É apaixonada por música, tem como hobby cantar e tocar violão. Casada e mãe de 2 filhos, é motivada a mostrar a eles o valor de contribuir positivamente para a sociedade. Com 17 anos de experiência no agro, Marília é diretora de negócio de avicultura e aquicultura na MSD Saúde Animal. Ela se considera protagonista por construir sua própria trajetória, enfrentando desafios, entregando resultados e ajudando a desenvolver pessoas, ao mesmo tempo em que contribui para uma cadeia alimentar mais saudável e sustentável globalmente. Bem-vinda, Marília. É um prazer ter você aqui com a gente. Jaqueline, prazer é todo meu. Marília, eu sempre gosto de começar com uma pergunta de como você veio parar no nosso setor, no agro, né? Você é de uma família do agro ou você escolheu? Eu escolhi o agro. Na época que eu estava na Faculdade de Relações Internacionais, o agronegócio era aquele que tinha mais... E eu gostava muito de comércio internacional, né? Então, ali eu vi uma oportunidade de trabalhar com aquilo que eu gostava, que era comércio internacional, em que o Brasil tem uma posição de destaque e que eu ia conseguir trabalhar com a Organização Mundial de Comércio, negociações internacionais. Eu tive uma oportunidade na época na Associação Brasileira de Exportadores de Frangos, que hoje é a BPA, e eu abracei ainda como estagiária e desde então nunca mais saí do agronegócio. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o mercado internacional quando a gente fala da avicultura, Marília. Como o Brasil está posicionado e quais são os principais desafios para ele continuar performando? O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo, é o segundo maior produtor e a gente tem uma posição de destaque e isso já não é de hoje. A gente já está há quase 20 anos na liderança das exportações de carne de frango do mundo. O nosso grande desafio para a gente continuar crescendo o Brasil é muito certeiro, já exporta há muitos anos, então a gente já tem cumprimento de bem-estar animal, de sustentabilidade. A questão da competitividade da nossa logística é algo que pode ainda melhorar demais para a avicultura brasileira, não só a logística para exportação, mas a logística mesmo para a distribuição do mercado interno, né? Então a gente viu muitas empresas no passado expandindo as suas produções, né? Não só em avicultura, mas em suinocultura também, para o centro-oeste, né? Mas a gente ainda enfrenta muita dificuldade para o escoamento da produção de volta para os grandes centros de consumo e também para exportação. Então, acho que a logística é um ponto que ainda a gente tem muito para melhorar. Você falou de bem-estar animal, né? Como é que o bem-estar animal consegue posicionar o nosso produto a ser bem aceito, principalmente pelo mercado internacional? Sim. Então, o Brasil a gente já recebe há muitos anos auditorias não só dos nossos clientes, né? Então, os grandes compradores têm as suas auditorias de bem-estar animal, mas também de governos. Então, a gente já está muito acostumado. Bem-estar animal para a avicultura não é algo novo, é algo que a gente já trabalha há muitos anos. E isso nos posiciona de forma muito competitiva quando a gente fala de grandes players internacionais, seja de cadeias de food service, né, de alimentação, seja o próprio varejo. Então, a gente tem esse posicionamento muito forte, mas a gente também precisa trazer isso mais para o consumidor final, né, Jaqueline? Porque o consumidor final está tão distante dessa cadeia de produção, eles sabem o que eles estão comprando. Eles procuram por um selo, eles procuram por uma certificação
mas eles não sabem muito bem o que aquilo significa. Então, essa comunicação e como a gente faz com que eles conheçam o que a gente faz todos os dias no campo, isso é um grande desafio que a gente tem e pode melhorar muito. É essencial. Eu costumo brincar, Marília, que nem a galinha pintadinha fala do agro. Então, é difícil, né? Nem a porca-pepa. Então, como é que a gente faz com que essa criança entenda de onde vem esse alimento, que não é da gôndola do supermercado, né? Exatamente. E nós, como mães, né, a gente tem um papel muito importante, né? Eu brinco com os meus... Eu sempre falo para os meus filhos, né? Aquilo não nasceu na gôndola do mercado, né? Foi um animal que teve a sua vida dedicada a criar. Então, o bem-estar animal também é isso. É que a gente respeita a vida do animal e aquela vida, ela acontece para gerar o alimento. Né? Então, tudo aquilo que, se a gente desperdiça um animal, se um animal fica doente no final da cadeia de produção, ou se a gente tem uma condena no frigorífico que poderia ter sido evitada, você também tem um impacto de sustentabilidade e bem-estar animal, porque a gente teve consumo de recursos naturais, de ração, de água ao longo da vida desse animal e a própria vida do animal. Né? Então, isso tudo é super importante a gente reforçar. Exatamente. Agora, falando de tecnologia, Marília, quais são as tecnologias que estão sendo mais utilizadas e ajudando aí, não só no bem-estar animal, mas de uma forma geral, na avicultura brasileira? A avicultura tem o benefício de ser muito tecnológica, né? A gente sempre fala isso, não só no frigorífico, mas também em tudo aquilo que hoje em dia está cada vez mais presente de monitorização de galpões, de sensores em galpões. Mas a tecnologia não é por si só pela tecnologia, né? Nossa, que legal, vou encher o meu galpão de sensores. Não é sobre isso. É sobre melhorar a rentabilidade do produtor, é sobre conseguir ter uma melhor uniformidade de lote, né? Então a MSD, né, tem investido muito nessa parte de tecnologia e é sobre melhorar a uniformidade de lote, né? Então assim, como é que eu controlo temperatura, CO2, luminosidade, para garantir que os animais que vão chegar no frigorífico vão estar super uniformes, isso não vai ter problema no momento da pendura, né? Como é que a gente consegue evitar a perda de um lote porque o gerador não funcionou, desligou a ventilação e a gente consegue um alerta em tempo real. Então não é sobre dados, é sobre o que o dado traz de informação e como essa informação é utilizada pelo produtor e depois pela agroindústria para melhorar a rentabilidade, melhorar o bem-estar e contribuir com a sustentabilidade no fim do dia. E é importante, né, Marília, falar que não só para o grande produtor, né? Hoje as tecnologias elas podem ser acessadas por pequenos produtores também, né? Sim. E isso não necessariamente o produtor tem que ver como um gasto, e sim como um investimento. 100%. A tecnologia é sempre investimento que vai pagar a conta no final, e especialmente porque hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande de mão de obra, né, Jaqueline, no campo. Então, é cada vez mais difícil você contratar. É cada vez mais difícil você reter esses funcionários, né, o produtor, e também hoje já está difícil reter o próprio produtor, né? Então, as novas gerações que chegam, é interessante para eles terem a tecnologia aplicada ao manejo, à produção, porque isso vai fazer com que eles entendam que eles não têm que passar o dia inteiro ali no galpão fazendo manejo, mexendo nas aves, eles conseguem obter a informação de uma outra forma e isso também contribui para que eles queiram ficar, né? Não só o filho do produtor, o neto do produtor, mas também o funcionário. Que maravilha. Agora, para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras, Marília. Eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse um recado para quem está assistindo a gente se inspirar. Vamos lá. Acho que eu vou falar sobre resiliência, né? A avicultura é extremamente resiliente, o nosso agronegócio é extremamente resiliente, né? Então, nós passamos por muitos desafios ao longo do tempo. A avicultura é muito cíclica, né? Então, a gente tem momentos muito positivos, a gente tem aqueles anos em que, né, custo de grãos aumenta, ou a gente tem um mercado que se fecha por um determinado motivo ou por outro, mas nós somos uma cadeia de produção resiliente, né? Então que a gente continue fazendo os investimentos necessários para que quando os momentos desafiadores chegarem, nós tenhamos a resiliência para passar por aquele momento, porque a gente sabe que o próximo vai ser ainda melhor. Não, muito legal. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, Jaqueline. E por estar inspirando tantas outras mulheres. Obrigada, eu que agradeço. E no próximo bloco, o assunto é a qualidade da carne e bem-estar animal. Você não pode perder, não sai daí.